Bom dia. Bom dia. Feliz Dia dos Pais, para os pais, né? Encarnados e desencarnados. E eu estou muito feliz com o convite que foi feito pela casa. A mensageira, a portadora do convite foi a Lucélia, companheira muito querida, uma amiga do coração. E o convite foi feito para que nessa manhã nós conversássemos um pouquinho sobre a paternidade de José da Galileia. O pai, na encarnação, na experiência física de Jesus entre nós, teve a honra, juntamente com o mérito, de colaborar com o processo de aperfeiçoamento de toda a comunidade planetária através da vida de Jesus. Agora, falar sobre a paternidade de José é um grande desafio ainda. É um desafio para quem vai realizar, ou pelo menos conduzir os estudos. Porque as informações do plano espiritual sobre essa figura, aparentemente só, são muito diminutas, são muito escassas. Eu digo aparentemente porque a espiritualidade, ela não entrega o ouro todo, não. Sabe? Eu tenho percebido isso. A espiritualidade quer no plano físico alguma colaboração, no sentido de estimular o nosso crescimento, a nossa capacidade de concentração, de disciplina e dedicação ao estudo. Então, à medida que você se lança sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema de espiritualidade, e aquele tema vai se desdobrando, ele vai se ampliando, a gente percebe que as informações não eram escassas, não eram diminutas, não eram poucas informações. Na verdade, elas estavam ali meio que cifradas ou contidas, para que à medida que o nosso amadurecimento, o nosso crescimento espiritual viesse, o nosso olhar sobre aquele tema se ampliasse. E isso acontece com a figura de José. Uma figura tão especial, tão extraordinária, que as informações de espiritualidade em torno dessa figura, elas eram muito preciosas. E como tudo que é muito precioso, estavam muito bem guardadas, vamos dizer assim. Recentemente, e eu digo recentemente se a gente pensar na história do cristianismo na Terra, como um fenômeno de 2000 e poucos anos. Então, recentemente, no século XX, Emmanuel trouxe uma colaboração muito especial quando ele fez ou ofereceu, dentro da literatura doutrinária, um comentário sobre a personalidade de José, que está lá no livro Levantar e Seguir, uma mensagem titulada José da Galileia. Essa mensagem, mais recentemente ainda, coisa de 2 ou 3 anos atrás, ela foi comentada pelo nosso amigo Haroldo Dutra Dias, num projeto do Instituto C, que é o projeto 7 Minutos com Emmanuel. Então, o Haroldo leu a mensagem de Emmanuel e fez um comentário em cima dessa mensagem. E depois esse material, ele foi desdobrado num material bibliográfico. Ele se transformou num livro, que é o livro 7 Minutos com Emmanuel, em que a proposta era adensar com referências bibliográficas, com referências de estudo e pesquisa, o comentário que o Haroldo tinha feito do comentário do Emmanuel. Então, Emmanuel comentou um versículo bíblico, que nós vamos estudar hoje, inclusive, sobre a figura de José. O Haroldo comentou um comentário do Emmanuel, e depois, no Instituto C, no departamento de pesquisa, vamos dizer assim, do C, nós fizemos um adensamento com referências cruzadas, outras referências bíblicas sobre a figura de José e sobre o tema central que estava sendo abordado em torno dessa figura, referências na obra básica, e aí a referência principal foi o texto Homem de Bem, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e algumas outras referências na própria obra do Emmanuel. Coincidentemente, eu digo coincidentemente porque a gente nunca aguarda um convite como esse que eu recebi para Uberlândia. Quem fez esse adensamento para esse capítulo fui eu. Então,
o desafio se tornou maior para mim, para essa manhã. Porque ou eu trazia um material já feito, ou eu expandia. Eu caminhava um pouco além. E um pouco além da pesquisa que já tinha sido feita. O que eu pensei? Trazer o material do Levantar e Seguir, com um comentário Haroldo e mais a pesquisa feita para o livro 7 muçulmano, seria não sair do lugar. Eu ponderei, quem sabe esse convite feito pelo Bernardo, pelo Centro Espírita Joana d'Arc, não é um convite à exploração, a uma pesquisa mais ampla. Deu um trabalhozinho, mas eu trouxe alguma coisinha a mais. Não é muita coisa não, mas alguma coisinha interessante sobre a figura de José. E nessas novas pesquisas sobre a figura de José, eu percebi uma coisa. A primeira referência bíblica sobre a personalidade de José é feita no evangelho mais antigo, ou pelo menos aquele que começou a ser escrito primeiro, que é o evangelho de Mateus. É claro que esse evangelho passou por um processo de adensamento de quase 300 anos. E talvez não tenha sido o primeiro a ser dado como completado, concluído, né? Mas foi a primeira iniciativa, o primeiro a começar a ser escrito. E a primeira referência de José, feita no Evangelho de Mateus, já se encontra na genealogia de Jesus, que é complexa, né? A gente começa a ler o Evangelho de Mateus e de cara já encontra lá as referências à árvore genealógica de Jesus na sua existência física. Não é uma referência literal, mas é uma referência literária. Mateus não está muito preocupado em citar todos os ancestrais na carne de Jesus. Ele está mais preocupado em conduzir essas citações ou menções ancestrais de Jesus, mas numa perspectiva pedagógica, conduzindo o olhar do leitor para conteúdos de espiritualidade profunda. E a referência de José, a primeira referência de José está nessa genealogia de Jesus. Lá no capítulo 1, portanto, no versículo 16, quando o evangelista ou os autores que ajudaram a compor esse livro citam o seguinte: e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. É a primeira vez que o nome de José aparece no Novo Testamento e, portanto, na literatura inspirada pelo plano espiritual para o nosso deleite, né? Outras referências devem existir no plano espiritual, com certeza, mas essa é a primeira feita no plano físico. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Mateus 1,16. Está aí, tranquilo, gente? Porque agora a coisa vai começar a esquentar aqui. Quando eu li esse versículo, não deve ter alguma coisa ali, porque, né? Só fazer essa menção a José, né? Não deve ser só isso. Deve ter alguma coisinha aí que, se a gente cavar, ou aqui em Minas, se a gente cavucar, né? A gente vai achar alguma coisinha ali imerso, que precisa submergir. Foi quando fiz uma prece e a espiritualidade deu uma mãozinha. Porque eu lembrei que esse não era o único José, filho de Jacó, citado na literatura bíblica. Olha só, parece uma figura de curiosidade, né? Informação pura, meramente de curiosidade, saber que o avô de Jesus se chamava Jacó, o avô paterno se chamava Jacó, José era filho de um Jacó. Mas por que o evangelista mencionou que José era filho de Jacó? Só para mencionar que era o avô de Jesus? Não se gastou pergaminho e tinta só para satisfazer a curiosidade de quem viesse depois. Sempre tem sentido espiritual. Aqui nós temos então um versículo que faz parte
daquele componente importante para se estudar a Bíblia, principalmente a luz da doutrina espírita, que é a chamada referência cruzada. Um versículo nos conduz ao estudo de outros versículos. Então, um versículo ele nunca aparece sozinho. Existem sempre outros versículos que gravitam na órbita dele. E esses versículos bíblicos, lembrando que o texto original nem era subdividido em versículos, isso aqui é uma subdivisão didática, só para facilitar o estudo. Mas esses outros fragmentos bíblicos, que sempre gravitam em torno de um fragmento, eles ajudam a decodificar ou ampliar o nosso entendimento sobre aquele ponto. Aqui nós temos um versículo que fará referências cruzadas com outros versículos da Bíblia. E mais que isso, essa referência cruzada aqui que a gente pode mapear ou detectar, ela é uma referência conectora entre o Novo e o Velho Testamento. Vamos lembrar uma coisa. Mateus escreveu para a comunidade hebraica, em primeiro plano. Para toda a humanidade, é claro, em última instância. Mas a priori, a princípio, ele escreveu para a comunidade hebraica. E ele sabia que o leitor hebreu, o leitor do século I, né, como foi, por exemplo, a figura de Paulo de Tarso, a figura de Gesiel, Estevão, né, o próprio Gamaliel, foram leitores dos escritos de Levi, mencionado no livro de Paulo e Estevão. Então esse leitor, ele tinha um domínio, um conhecimento muito grande da literatura sagrada da sua cultura, do seu povo. Então esses versículos, chamados conectores do Novo Testamento, são aqueles versículos que, ao estudá-lo, ele te catapulta, ele te lança, te projeta para o Velho Testamento. É uma estratégia do evangelista. Luiz, por que eles têm essa estratégia? Porque às vezes eles precisam dizer muita coisa sobre um personagem muito rico. Mas são coisas que já foram ditas sobre outros personagens do Velho Testamento. Então, o escritor, ele cuida de conectar, de linkar, de associar a figura do Novo Testamento a algum personagem do Velho Testamento. Como se ele dissesse subliminarmente, nas entrelinhas, para o leitor do Novo Testamento: olha, vai lá no Velho Testamento e estuda sobre o fulano de tal. Tudo que foi dito sobre o fulano de tal vale ou se aplica a esse ciclano. Entenderam? Para quem tem uma cultura bíblica, né, como acontecia com as famílias hebraicas, né, ou judaicas daquele período, isso não era difícil de ser feito. Às vezes era feito instantaneamente. Para alguém com a bagagem de doutor da lei como Paulo de Tarso, ele lia e as conexões aconteciam imediatamente. Porque ele trazia o Velho Testamento de cor. Quando a gente lê as cartas de Paulo, isso fica evidente que o conhecimento dele do Velho Testamento era um conhecimento memorizado. É o nosso caso? Não. Aí dá um pouquinho de trabalho. Porque aí a gente tem que ir lá, ler o Velho Testamento, porque a nossa cultura espiritual, mesmo a que chega do plano espiritual, ela é judaico-cristã. É primeira, segunda e terceira revelação. Então os autores, a maioria dos autores espirituais que escreveram através da psicografia de Chico Xavier, e mesmo os autores da codificação, todos eles descendem da tradição judaico-cristã. É o caso do próprio Emmanuel, né? É o Nestório, um escravo judeu, né? Discípulo da tradição de estudo do Evangelho, de composição do Evangelho de João Evangelista, né? Discípulo de Policarpo de Esmirna. Então, quando a gente lê Emmanuel, a gente está lendo alguém que tem um profundo conhecimento na tradição bíblica. O que nós vamos fazer nessa manhã é conhecer melhor José da Galileia
pai de Jesus na existência material, mas através de um personagem do Velho Testamento. Vamos ver como é que está a bagagem bíblica do pessoal de Joana de Dark. Do Joana Dark. Vamos ver como é que está. Quem é o outro José, filho de Jacó, da literatura bíblica? Lá na tribo anterior, que são 11 filhos, né? São 11 tribos. Isso, aí tá legal. É isso mesmo. Foi O famoso como José do escravo. Egito. Estão lembrados? O José. Ele era um dos 12 filhos, né? Um dos 12 filhos. Ele tinha mais 11 irmãos, conforme o José Alberto disse. Um dos 12 filhos de Jacó, um dos patriarcas. Então, os 3 patriarcas principais são Abraão, Isaac e Jacó, que depois mudam o nome para Israel, né? E o Israel, ou Jacó, ele tem 12 filhos, e um deles, há de se mencionar que era o queridinho do papai, né? Era o filho mais amado, é a figura de José do Egito. Por que ele ficou conhecido como José do Egito? José, filho de Jacó, semelhança do José da Galileia. Por que ele ficou conhecido como José do Egito? Depois, quem chegar em casa e dispor do texto bíblico em casa, se não tiver na internet, você encontra ele. Vai lá e dá uma estudada no capítulo 37, começa no capítulo 37 do livro Gênesis. No capítulo 37 do livro Gênesis, é o primeiro capítulo do Velho Testamento, de um livro do Velho Testamento, que menciona a figura de José do Egito. Depois do capítulo 38, não faz menção ao José, vai se concentrar sobre a figura de um outro filho de Jacó, que é o Judá, era o irmão mais velho, e a figura de José volta a ser abordada intensamente no capítulo 39. Então, lê o capítulo 37 para estudar só o José, e depois pula para o 39. E ali a gente vai conhecer a história dele. Ele era um filho muito querido de pai Jacó, do patriarca Jacó. O texto bíblico menciona que ele era muito querido, que era o filho da velhice de Jacó. É o filho que ele teve mais velho, né? E se tem essa cultura, não sei até que ponto isso é verdade, né? Às vezes numa família isso se aplica, em outra não, de que o pai, quando ele é pai mais velho, né? Ele é o chamado pai-vô. Ele tem um amor dobrado, né? Eu acredito que isso se atribui à própria maturidade, né? Quando a gente é pai muito jovem, a própria inexperiência faz com que a gente talvez não seja tão bom pai quanto é, por exemplo, um avô. Os avós são os pais por excelência, porque é o pai acrescido da experiência, da maturidade, da vivência, né? E o Jacó já foi pai, o José mais velho. Então era um pai mais maduro, portanto mais terno, mais carinhoso, menos duro com o filho do que foi com os outros irmãos. O lado ruim dessa história é que os irmãos passaram a ter pelo José um grande ciúme, um ciúme muito grande. E nesse processo de ciúme pelo irmão mais jovem, eles bolaram um plano, dar um sumiço do irmão. Então tem aquela história toda que é descrita ainda no capítulo 37, mas continua no 39, de que eles, né, numa região desértica, o irmão foi atrás deles para ajudar a tomar conta do rebanho do pai, ou de um dos rebanhos do pai de ovelhas, e aí os irmãos mais velhos planejam jogar numa fenda, uma cova, deixar ele à mercê dos traficantes de escravos, né, os ismaelitas, nômades do deserto, e levar para o pai a capa colorida, era uma capa feita pelo próprio pai, que o irmão usava, manchada com sangue de cabra, e dizer para o pai: olha, o nosso irmão mais jovem foi atacado por uma fera, né, um lobo, um coiote, e morreu. O pai ia chorar um tempo, eles imaginaram. Depois ia
se acostumando com a morte do filho e eles se livraram daquele incômodo, que era o afeto que o pai tinha especial pelo filho mais jovem. Acontece que o José, filho de Jacó, irmão de Judá, José do Egito, existiam algumas peculiaridades no temperamento dele e no próprio planejamento reencarnatório dele. Ele nasceu com uma faculdade mediúnica ostensiva que não é muito comum, porém muito mencionada no texto dele. Ele tinha uma sensibilidade muito grande para as lembranças, as memórias que ele trazia do plano espiritual no estado em que o corpo estava em repouso. Em outras palavras, no cotidiano a gente diz: fulano tem uma mediunidade de sonho com a beleza, né? Então sonha, não é que outros não sonham também, sonham. Só que algumas pessoas trazem as lembranças dos encontros espirituais durante o sonho muito à flor da pele, conseguem se lembrar. E aí, por meio da intuição, não só se lembram dos seus sonhos, como conseguem decodificar o sonho. Porque a lembrança do mundo espiritual, ela vem entremeada ou misturada com aspectos da imaginação e do subconsciente também. Então o sonho ele vem quase sempre metáfora. Não é assim? Tem um caso do André Luiz curioso, a pessoa acorda e fala: eu sonhei com alguns lagartos, algumas cobras, alguns répteis. E na verdade o que tinha acontecido é que o benfeitor espiritual tinha mencionado que o comportamento dele estava sendo rasteiro. Então ele associou a figura rasteira à figura do réptil, né? Aí acorda: eu sonhei com um réptil. Se você está sensível à intuição, que é, segundo Allan Kardec, a faculdade mediúnica do futuro, ou do presente já, né? Já que o futuro de Kardec é o nosso presente, já, né? Mas a intuição, a inspiração, ajuda você a decodificar essas metáforas mentais, né? Que a memória e a imaginação criam em torno de mensagens profundas e necessárias para a nossa caminhada no plano físico. José tinha esse talento, né, esse dom, essa oportunidade que Deus ofereceu para ele de conduzir os seus familiares, o núcleo familiar ao qual ele se vinculava, através dos sonhos. Então os irmãos tinham muita raiva dele, porque ele era o sonhador. Eles se referiam a ele: o sonhador. Porque toda hora ele chegava com um sonho diferente, interpretando os sonhos. Mas com o episódio no deserto, eles se viriam livres dessa figura indigesta, desagradável que era a figura do José para eles. O que acontece é que o José, ele é escravizado pelos ismaelitas e levado para o Egito. Gente, vocês estão guardando essas informações? Vamos guardar duas. Primeiro, os sonhos e a capacidade de entender o sonho com a mensagem do alto. Segundo, o José sai da Palestina e vai para o Egito. Gravaram isso? Alguém já está lembrando de alguma coisa sobre José da Galileia? Então, e a terceira informação era filho de Jacó. Então nós já temos 3 informações interessantes aí conectando esses 2 personagens. Agora mesmo nós vamos explorar mais isso. Quando ele chega no Egito, ele é vendido para um oficial, um grão-vizir, né? um funcionário público, vamos dizer assim, do faraó. Uma pessoa muito rica, muito eminente, que o compra como um escravo judeu, aparentemente braçal. Mas na convivência com esse escravo, ele vai percebendo que esse escravo, ele trazia da orientação familiar, porque dos patriarcas, o mais sábio, vamos dizer, como sendo um patriarca filósofo, era a figura de Jacó. E ele traz isso do pai.
uma capacidade muito grande de interpretar, de entender as mensagens do alto. E o amo, o Senhor, o mestre desse escravo judeu, José, ele percebe isso aos poucos. Então, lá no livro de Gênesis, no capítulo 39 já, versículos 5 e 6, é feita dada uma menção muito relevante para a nossa manhã de hoje sobre a figura de José. E aqui a gente vai aprofundar as nossas reflexões sobre o conceito de paternidade. Vamos prestar atenção, gente. E a partir do momento em que ele foi preposto à sua casa, à casa do senhor egípcio, e ao que lhe pertencia, o Altíssimo, Deus, abençoou a casa do egípcio. Então, a partir do momento em que o escravo José foi comprado e levado para dentro da casa egípcia, a casa foi abençoada. Como? Em consideração a José. Então, a figura de José dentro daquela casa era uma figura com méritos. Entendeu? Talvez o resto da casa não tivesse méritos espirituais, mas José tinha. E a casa passa a ser beneficiada pelos méritos de uma figura. Isso é um princípio da vida familiar que nós não consideramos e por isso nos desesperamos. Se num lar tiver uma figura que tenha perante a autoridade divina mérito, porque a lei do mérito não se burla, a lei do mérito é universal. Se uma figura tem mérito, a casa inteira é beneficiada pelos méritos dessa figura. Tranquilo? Podemos avançar? Mais coisa aqui. A bênção de Deus atingiu tudo o que ele, o egípcio, possuía em casa e nos campos. Então agora, nós estamos falando de posses, de bens materiais. Na vida familiar, talvez, pelo menos não na vida contemporânea, mas historicamente sim, a personagem da vida familiar mais preocupada e ocupada com a questão da provisão material seja a figura paterna. O pai é a figura provedora, historicamente a figura provedora. A mãe é a figura zeladora. A mãe cuida daquilo que o pai conquista. Estamos falando da família contemporânea? Não, claro que não, né? Os valores contemporâneos reconfiguraram a família. Só que na vida contemporânea, nós vivemos com reminiscências, com fragmentos de experiências e vivências dos últimos séculos. Então, embora a configuração familiar contemporânea seja diferente, a nossa bagagem é na estrutura patriarcal tradicional. Ou não? Nós temos quantas experiências no mundo contemporâneo com a mulher no mercado de trabalho? Uma, no máximo duas. As outras experiências todas evolutivas são experiências numa estrutura em que o pai era o provedor por excelência, é quem saía para buscar o sustento, e a mãe zelava pela casa, pelo sustento que o pai conquistou. Como é que isso dialoga com a contemporaneidade? Embora a mãe também participe hoje da busca pelo sustento, quem sofre ainda mais com isso, quem se agasta, quem se angustia mais com isso, é a figura masculina. A não ser que seja uma situação familiar em que a mãe tem que assumir os dois papéis.
Mas se existe a dualidade, a parceria homem e mulher, geralmente, mesmo que a mulher trabalhe fora, quem sofre mais com isso é a figura masculina. Geralmente, não é regra. E aqui, ou não, geralmente é. E aqui nós temos a figura do egípcio que está feliz da vida, tranquilo da vida, porque chegou na casa dele alguém que está sabendo cuidar muito bem de todos os bens que tinha dentro de casa e no campo, na fazenda. De novo. Então, ele, o egípcio, entregou nas mãos de José tudo o que tinha e com ele não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. Quem é a figura do José do Egito? É uma figura paterna por excelência. É o sujeito que cuida do prático. Lá no livro Nosso Lar, tem um capítulo chamado Noções de Lar, em que a irmã Laura, mãe do enfermeiro Isnes, vai conversar com a André Luiz sobre algumas coisas que ela aprendeu no mundo espiritual sobre vida familiar. E ela menciona um conceito muito interessante que ela aprendeu como matemático na colônia Nosso Lar. Esse instrutor, que também era versado em matemática, estruturou o lar, a vida do lar, dentro do conceito do ângulo reto. A reta vertical, angulada com uma reta horizontal. Segundo o conceito que a irmã Laura apresenta, historicamente, a mulher ela teria um compromisso maior com a verticalização ou a espiritualização da vida familiar. Então, a mulher é aquela que, quando o circo pega fogo, quando a chave esquenta, ela diz para o marido: calma, bem, vamos fazer uma prece, vamos confiar em Deus. E a figura masculina é aquela horizontal. É aquela que fala, senta na mesa, enfia a mão na cabeça e fala: meu Deus, a conta está no vermelho e para cobrir o mês passado vai descobrir esse mês. Vai faltar esse mês. E fica angustiado com aquilo. As duas tarefas são dignas, são nobres, mas se completam. Quando a figura masculina se ausenta desse compromisso horizontal, o que nós temos é uma mulher que deveria se entregar às questões de verticalização, de espiritualização, também agastada com o material. Aí complica, porque ela tem que fazer esse papel. E por outro lado, quando nós só temos a figura masculina sem alguém que puxe o lar para cima, que eleve o padrão vibratório do lar, aí a coisa se complica também. Então a irmã Laura conclui que quando nós temos a harmonia entre essas duas posturas espirituais, nós temos um lar feliz. Quando as duas figuras se completam nesse sentido. José do Egito representa essa figura que cuida da horizontalidade, porém atendendo às sugestões, aos chamados da verticalidade. Esse é o diferencial dele. Por isso nós estamos explorando a figura dele para poder entender a figura de José da Bíblia. Isso é reforçado nos versículos 22 e 23 também no capítulo 39. Porque a esposa desse egípcio, ela se encanta com José. Ele era muito bonitão, sabe? Um israelita charmoso. E ela se encanta com ele. Ele, muito sintonizado com os compromissos espirituais dele, não cede às investidas dessa mulher. E ela prefere envenenar o psiquismo, o coração do marido contra o José. E o marido, na autoridade dele, manda prender o José. E o José vai preso. Ora, o José, já com a família na Palestina, tinha uma postura, apesar de mais jovem, de segundo pai da família. Porque ele sonhava com as coisas e aconselhava a família.
Quando chega no Egito e ele vai para a casa do oficial, do faraó, ele assume uma postura de paizão da casa, suprindo as deficiências do próprio egípcio. Agora ele vai para a cadeia. O que vocês acham que ele vai ser dentro da prisão com os companheiros de cela? A cadeia vai ser abençoada. A mesma coisa. Então olha só o que menciona no versículo 22 e 23. O carcereiro-chefe, que deveria ser o pai daquela comunidade de prisioneiros, confiou a José todos os detidos que estavam na prisão. Tudo o que se fazia ali passava por ele. O carcereiro-chefe não se ocupava de nada do que lhe fora confiado, porque Deus o assistia e fazia prosperar o que ele empreendia. Fazia prosperar o que ele empreendia. O que a gente percebe aqui é que a figura da autoridade egípcia, do oficial egípcio, a figura do carcereiro, está sendo só instrumento da vontade de Deus. Na verdade, é Deus dizendo: José, esse compromisso é seu. Isso se reforça com o próprio nome, José, porque em hebraico, Yosef quer dizer Deus multiplica, Deus faz prosperar. É o que significa o nome. Onde José chegava, essa gestão espiritualizada, ou essa administração sintonizada com Deus, fazia tudo prosperar. O suspense que a gente deixa aqui é o seguinte: então se eu estiver em sintonia com o alto, Deus vai limpar o meu caminho, varrer o meu caminho de todas as dificuldades. Por isso que prosperava. José rezava, guardava o sábado, né? Ainda nem tinha um mandamento, mas ele era um judeu exemplar, e por isso Deus livrou ele de todas as dificuldades. Não tinha problema financeiro, a gasolina não aumentava para ele, né? Não tinha que pagar a escola de menino, comprar material no final do ano, tudo era fácil para ele. Gente, quando chega no capítulo 41, tem um episódio relacionando José e o próprio faraó, que vai ser a explicação bíblica de como é que Deus fazia a casa prosperar através da mediunidade de José. Porque o José fica tão famoso na cadeia como esse elemento de prosperidade, que chama a atenção do faraó. E chega aos ouvidos do faraó que esse José, ele tinha um talento enorme para interpretar sonhos, que a gente pode traduzir como um talento enorme para entender as sugestões espirituais, para perceber e compreender as orientações que vêm com. Então o faraó chama José e apresenta um problema. Que problema que é esse? O faraó teve um sonho dizendo: olha, eu sonhei, tinha um barrancão, e que desse barranco surgiam, na beira do Nilo, surgiam 7 vacas gordas. Passavam à minha frente. Mas em seguida surgiam 7 vacas magrinhas, pele e osso. E essas 7 vacas magras devoravam as gordas. E não foi só isso não. Eu tive um segundo sonho. No segundo sonho, existiam 7 espigas, granadas de grãos, né? Gordas, fartas, repletas de grãos. Mas em seguida haviam 7 espigas mirradinhas, magrinhas, e devoravam as 7 gordas. O que isso significa? Aí no versículo 25 e 27, até o 27, o José vai dizer para o faraó. José disse ao faraó. O faraó teve apenas um sonho. Deus anunciou ao faraó o que ele vai realizar. Gente, sonho inspirado, o sonho revelador, é Deus dizendo ao plano físico. O programa, o projeto de realizações é esse.
As 7 vacas belas representam 7 anos. E as 7 espigas belas representam 7 anos. É um só e mesmo sonho, tanto da espiga quanto o da vaca. As 7 vacas magras e feias que sobem em seguida representam 7 anos, e também as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental, é que haverá 7 anos de fome. As 7 vacas magras, devorando as 7 vacas gordas, são 7 anos de fome, de seca, de miséria, que vão anular os 7 anos primeiros de fartura, bonança. E nós sabemos muito bem disso aqui no Brasil. Quer dizer, a gente passa 7 anos trocando de carro todo ano, uma vida boa. Aí em seguida vem um período de crise. Sei que estou assustando alguns, mas vem durar 7 anos. Não sei, pode ser 70. Ou 70 vezes 7. Mas. Você nem é o você. Pois é. Tomara, né? Que eu não esteja interpretando nada. Mas sempre num período de dificuldade, vem um período de facilidades ou dificuldades menores. Para depois vir um período difícil de novo. Porque a misericórdia divina vai atuando dentro dessa dinâmica, que é a dinâmica do coração, da respiração, é a dinâmica binária. Então, o universo pulsa. Há um período de contração, de introspecção, e depois um período de expansão, de testemunho. Então, durante um período mais calmo, deveria ser um período em que a gente reflete, analisa, considera a bondade de Deus e se prepara espiritualmente para depois um período que vai ser um período de teste, onde a gente vai testemunhar, exemplificar, vivenciar o aprendizado do período anterior. E assim vai trabalhando de novo. E o José explicou isso para o faraó. Ele continua lá no versículo 32, 34, 35 e 36. E se o sonho do faraó se repetiu mais 2 vezes, é porque o fato está bem decidido da parte de Deus. E Deus tem pressa em realizá-lo. Que o faraó haja e institua funcionários na terra. Tome a 5ª parte dos produtos da terra do Egito durante os 7 anos de abundância. E eles reúnam todos os víveres desses bons anos que vêm. Armazenem o trigo sob a autoridade do faraó, coloquem os víveres nas cidades e os guardem. Esses víveres, esses mantimentos, servirão de reserva à terra para os 7 anos de fome, que se abaterão sobre a terra do Egito. E a terra não será exterminada pela fome. Viram como é que Deus fazia tudo prosperar pelas mãos de José? Não é livrando da dificuldade. A dificuldade vai vir. Ela virá. Agora, quando a gente verticaliza o coração, aceita a influência espiritual da esposa, da figura feminina, o que vem do alto é a inspiração, a orientação de como nós vamos conduzir a vida do lar no período de crise. Então Deus não ia privar a casa do Egito de 7 anos de miséria. Mas através de um pai espiritual inspirado, porque José foi um pai inspirado para a nação egípcia, Deus orientou como lidar com esse período de crise. Ora, durante os 7 anos em que estiver sobrando, você vai guardar o excesso, não vai sair esbanjando, como prevenção ou provisão para os 7 anos de crise. Aí você vai lá no livro Sinal Verde e vai encontrar André Luiz dizendo assim: em matéria de crise financeira, anota o quanto ganhas e o quanto gastas. Simples assim, não é?
Porque a característica do sinal verde é essa simplicidade objetiva, né? Marcante. É o que o José fez. Só que quando a gente está assim em sintonia, perturbado, quando a gente deixa o peso da terra, do plano físico, soterrar as nossas concepções mais nobres, a gente fica cego para a simplicidade. Aí, não, a solução é fazer um empréstimo, usar o cartão de crédito, depois a gente se vira para pagar. E pronto, aí a situação familiar vai se complicando. Tudo isso que eu estou falando, gente, em questão material, isso se aplica a questões morais também. Estou com um problema sério com meu filho, um problema de comportamento, um problema de desvio moral com meu filho. Mantenha a serenidade, mantenha a calma, faz uma prece, ou seja, prepara o sono. Prepara o sono. Como? O Emmanuel vai dizer que a nossa noite é sempre o reflexo do nosso dia. Então eu passo um dia sintonizado, busco uma música que seja edificante, procuro na televisão um programa que seja evangelicamente digno. Não é que seja espírita, não. Tá? Não vou assistir só a TV Mundo Maior, não. Assistir a Globo também, a Bandeirante, mas você seleciona o que vai assistir. E se não tiver nada que presta, você desliga a televisão e vai ler um livro espírita. Ou um livro não espírita, mas que seja de conteúdo digno. Na hora que encontrar com um amigo no serviço, com um colega no shopping, tenha uma conversação digna. Seleciona o que vai conversar. Não fala mal de ninguém. Não tenha pensamentos negativos. Resultado, quando chegar à noite, padrão vibratório da individualidade está lá no alto, com problema, com dificuldade, com a crise, com o sofrimento, mas o padrão vibratório está alto. Você faz uma prece e pede a Deus, Senhor, que durante essa noite, enquanto o meu corpo descansa, eu possa ter um encontro espiritual feliz com aqueles que avalizaram a minha encarnação, que assinaram embaixo para encarnar, com o meu instrutor espiritual, com o responsável por essa família. Você dorme. Mesmo que no dia seguinte você não se lembre do que sonhou, a mensagem está lá no inconsciente. Ou se você lembrar do que sonhou, senta com a esposa na hora do culto, né? Isso é sempre bom, é recomendável que a gente comece o dia com um culto rápido. O que é esse culto rápido? Na hora do café da manhã, abre um livrinho de mensagem curta, sabe? Bel Espírita, faz uma leitura e uma prece para começar o dia, em família. Aí ao longo do dia você vai tendo flashes daquele sonho, daquele encontro espiritual e vai entendendo o que a espiritualidade quer de você. O alto não vai te livrar dos testes, mas vai te dar lucidez, tranquilidade, serenidade, equilíbrio para se conduzir por entre essas dificuldades todas. Foi o que o José fez lá no Egito, né? Ele conduziu toda a nação egípcia dessa maneira. O que vai acontecer então? Por que eu falei isso tudo do José do Egito? Nós começamos hoje dizendo que o estudo da personalidade do José do Egito ia lançar luz e entendimento sobre a figura de José da Galileia. Então esse pai de família também encontrou dificuldades. Não é porque ele era pai de Jesus que todos os caminhos foram ao contrário, né? Ó, você é pai de Jesus, então é para você que o negócio vai ficar feio mesmo. A responsabilidade é maior, o mérito é maior, e a estrutura espiritual é maior. Então o menino nasceu e já encontrou dificuldade. Lá no livro de Mateus, capítulo 1, versículos 20, 21 e 24, de cara já vai ter um problema de relacionamento dele com Maria, que hoje não nos cabe interpretar. Eu até tenho material, já debrucei sobre isso, mas hoje não existe espaço para isso aqui. Volto uma outra ocasião para tratar, que é aquela questão do nascimento de Jesus, né? Maria engravida e ele está com uma dificuldade ali de relacionamento
Vamos pensar só dentro desse patamar. Um homem em dificuldade de relacionamento com a sua esposa. Como é que era o dia desse homem, mesmo em dificuldade de relacionamento com a esposa? Será que o José conversava fiado? Será que ele passava o dia queixando de tudo que tinha? Queixando do trabalho na carpintaria? Queixando do freguês? Com certeza não. Sabe como é que nós sabemos que com certeza não? Porque o versículo 20, 21 e 24 diz assim: eis que em sonho apareceu-lhe um anjo do Senhor dizendo, ora, para em sonho ele ter encontro com o anjo do Senhor, se a noite é o reflexo do dia, então ele tinha passado o dia na companhia desse anjo, sintonizado, conectado com esse anjo. E aí ele continua dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Vem o entendimento sobre o relacionamento do casal, o entendimento do alto, que é hoje que nos cabe abordar aqui. Ela dará à luz um filho e o chamará pelo nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Para por aí, agora vem o mais importante. Ao despertar do sono, José agiu conforme lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. O que nós estamos vendo aqui? Duas coisas. É a mensagem da manhã para todos os pais presentes. Quer conduzir sua vida familiar em meio às dificuldades, com prosperidade? Sintonia e obediência. Sintonia para escutar o que deve ser feito, e obediência para fazer o que deve ser feito. Porque às vezes a inspiração vem, o conselho vem, a orientação vem, mas a gente não concretiza, não realiza. Para por aí? Olha como se não era a versão do Novo Testamento do José do Egito. Mateus capítulo 2, versículo 13 e 14. E eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho, de novo sonho, a José dizendo: levanta-te, tome a criancinha e sua mãe e foge para o Egito. Vai para onde? Para o Egito. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar a criança para matá-la. Recebeu a inspiração, recebeu a orientação. Assim, levantou-se, tomou a criança e sua mãe de noite e retirou-se para o Egito. Veio a inspiração, veio a orientação e ele fez. Obedeceu. Depois, agora capítulo 2, versículo 19, 20, 21, 22 e 23. Mesma sequência, gente. Eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José do Egito, dizendo: levanta-te, toma a criancinha e sua mãe, vai para a terra de Israel, volta, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Assim, levantou-se, tomou a criancinha e sua mãe e entrou na terra de Israel. Parou os problemas? Acabou as dificuldades? De jeito nenhum. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Opa, aqui a iniciativa dele. Ele, por conta própria, percebeu que tinha mais um problema na parada. Que a família, a vida familiar, estava de novo em perigo. Com certeza fez a oração, rezou um salmo, foi dormir. Tendo sido avisado em sonho, regressou para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. E dali em diante, aí Jesus já estava com quase 13 anos, dali em diante aí Jesus tocou o barco por conta da família, por conta própria. E a gente não tem mais notícia de José da Galiléia. Olha que coisa rica, gente. Sonho, inspiração, orientação, seguido de ação, disciplina, obediência em relação à vontade de Deus. Porque a gente não reencarna para fazer o que quer, a gente reencarna para cumprir a programação reencarnatória dos benfeitores espirituais.
Aliás, a única coisa que a gente tem direito de fazer, e aí entra a questão do livre-arbítrio, é de seguir a determinação divina. Quando a gente não segue a determinação divina, as consequências são inevitáveis, é a lei de ação e reação. Então, inspiração e obediência. Sintonia com o alto e obediência. Tudo isso desarma, e a gente fecha o nosso estudo aqui, em uma questão do livro dos Espíritos. Então nós trabalhamos com o Velho Testamento, Novo Testamento, e agora vai bastar uma questão do livro dos Espíritos para a gente ter entendimento de todas essas passagens sobre José do Egito e sobre José da Galileia. Questão 459 do livro dos Espíritos. Emblemática. Olha só, gente. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Pergunta dos espíritos. Gente, uma vez eu estava muito encantado, eu tinha uns 16 anos, tinha lido o livro Paulo e Estevão. E estava encantadíssimo. E comentei com o querido César Carneiro, professor espiritual lá de Uberaba, amigo, íntimo do Chico. Comentei, falei, que figura que é o Gesiel, né? Ele tem pouca idade no início do livro, César, e ele não conhecia nem o Novo Testamento, ele só conhecia o Velho Testamento. E era uma figura extraordinária daquela. Eu, César, já estou lendo os livros do Chico quase tudo, com 17 anos, e sou um péssimo filho. Como é que você explica isso? E o César respondeu só assim, meu filho, para bom entendedor, um pingo é letra. No Velho Testamento, o Gesiel encontrava toda a orientação espiritual que alguém precisa para evoluir. Porque essa pergunta que Kardec faz, dando a cara a tapa em nosso lugar, só para a leitura do Velho e do Novo Testamento a gente saberia a resposta dela. Ora, todo esse trabalho espiritual em torno do trabalho de pai de José da Galileia, toda a ação espiritual por trás do trabalho de José do Egito, isso não é influência dos espíritos nos nossos atos e pensamentos? E a resposta da espiritualidade é muito mais do que imaginais ou imagineis. Influem a tal ponto que de ordinário, comumente, são eles que vos dirigem. Só que aqui diz eles, não fala que de espírito. Porque tanto a gente pode sofrer influência de espíritos mal intencionados, adversários por vezes da luz, quanto podemos receber a influência de espíritos servos do Evangelho a serviço de Jesus Cristo. Tudo vai depender da nossa sintonia e depois da nossa obediência. Viu como a gente tem informação demais sobre José da Galileia? A gente tem só o que precisa. Dados biográficos, quantos anos ele desencarnou, se a barba dele era ruiva ou preta, quantos metros de altura ele tinha, onde é que ficava a carpintaria, isso não nos interessa. Seria legal saber, eu tinha vontade de saber, mas não nos interessa. O que a gente tem que saber sobre a figura de José da Galileia? É que ele vivenciou no século I, e com a mais importante tarefa espiritual que já se teve na Terra, todos os passos de José do Egito. Yosef, Deus multiplica, Deus faz prosperar. Como que Deus faz a vida no lar prosperar espiritualmente em primeiro plano e até materialmente em segundo plano? Quando a figura paterna mantém a sintonia com as esferas elevadas e tem a coragem e a valentia de cumprir a determinação divina, de fazer o que o amor de Deus quer para todos nós. Gente, obrigado, mas se tiver alguma pergunta, comentário, fique à vontade, viu?